microfone e falar, tá? Acho que a gente tem que... Bom, então essa aula de hoje a gente está discutindo o texto de Emerval Saviani, que trata dos fundamentos ontológicos e históricos sobre trabalho e educação, na disciplina, né, no componente curricular, Educação, Cultura e Sociedade. Então, fazendo um resuminho do que a gente viu até agora, essa ideia do ser humano enquanto ser, essência, é uma coisa ontológica, é uma coisa muito ampla, muito longe da realidade, e quando a gente traz esse conceito mais próximo da realidade, a gente vai ter a ideia do ser humano enquanto um animal que produz a própria vida, ou seja, é um animal que não se adapta às condições da natureza, mas transforma a natureza para que possa sobreviver. Então, essa ideia de transformar a natureza é a ideia que a gente tem de trabalho, tá? Isso que é a concepção de trabalho. Então, Saviani, ele tem toda a sua fundamentação em cima de uma linha teórica chamada marxismo, né, ou capitalismo, socialismo, e que vai fazer toda uma crítica ao capitalismo, tá? Então, a gente vai ver que, no decorrer do texto, ele vai trabalhar com essa concepção aí, né, do que é o trabalho enquanto transformação da natureza, para entender as concepções aí de homem de um ponto de vista mais concreto do que esse abstrato, esse simbólico, tá bom? Então, beleza. Fazendo essa introdução, vamos agora para outras questões assim que eu pensei sobre o texto. Então, ficou tranquila essa compreensão inicial aí, gente? Alguma dúvida ainda sobre essa ideia? Ficou, professor. Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Alguém levantou a mão? Tá tranquilo. Beleza. Então, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e vamos falando. Bom, então, até agora, a gente falou mais dessa questão da concepção aí de trabalho, né? E como é que fica a relação de educação? Como é que o Saviani relaciona educação e trabalho? Quem pode falar com a gente aí? Vamos, gente. Senão fica só eu falando, fica terrível essa aula. Não sei se eu entendi direito, mas ele fala que são atividades humanas e que uma não pode ser exercida sem o papel da outra. Tá, e o que ele entende? A gente viu a questão do trabalho, né? Trabalho é a transformação da natureza. E o que é educação para ele? Como que ele define educação aí nesse início? Gente, vamos lá. Produção do saber. Mas como assim, Ricardo? Explica melhor isso aí. Professor, ele fala em um momento lá que com a divisão do trabalho, que é o que a gente estava falando agorinha, também começa a existir a divisão da educação. Sim. Explica melhor isso. A Adriele ou a Vitória estava falando? A Marcela, professor. Marcelo, explica melhor isso que você colocou aí. Como é que você entendeu exatamente disso?
O microfone está fechado. Professor, é porque ele explica que é diferente, né? Assim, ele fala disso, dessa divisão, e aí depois ele fala que a educação da classe dominante é diferente da educação que a classe dominada tem acesso. Sim, mas isso já está aprofundando lá para frente. Eu estou aqui mais no começo ainda. O que ele entende como educação? A gente viu que o trabalho é o processo de transformação da natureza. Beleza. E a educação? O que é a educação para ele? Ou pensa lá nos textos que vocês viram com o André, o que vocês pensaram? O que é educação? Gente, só estar aqui não adianta, não. Eu pedi para vocês verem o texto para vir para cá. A Vitória está colocando aqui. Educação seria quando se apropria dos meios de produção de existência. Isso, é isso aqui, mas eu quero que vocês me expliquem o que é essa apropriação dos meios de produção. Como é que ele relaciona, como é que ele liga educação e trabalho? Aonde está essa ligação? Pega lá no texto, vamos lá no texto. Qual página, em que parte que vocês estão vendo isso e vamos destrinchar esse negócio aqui. Professor, eu coloquei que quando eles produziam e acabavam se ensinando. Eu acho que é tipo assim, acontece até hoje em dia mesmo, que quando a gente vai fazendo, a gente vai acabando ensinando um ao outro, por meio da observação, por meio dos. Quando a gente fala pro outro, olha, você faz assim, então o outro vai aprendendo com a nossa forma de produzir. Então, no ato de produzir, né, no ato de transformar a natureza, o homem cria uma cultura, ele cria um saber ali cultural, tá? Disperso no grupo ao qual ele está inserido. E essa capacidade dele, que não é algo inato, que não nasceu com ele, ela precisa ser ensinada. Então, ela vai sendo ensinada aos outros seres humanos, né? E aí, ele vai, então, produzindo um processo educacional, tá? Então, é exatamente isso aí, tá? Se a gente olhar aí na página, cadê? 154, na primeira coluna, na penúltima linha, está escrito assim: portanto, na existência efetiva dos homens, nas condições de seu movimento real, e não numa essência externa a essa existência, que se descobre que o homem é, tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são. O que são coincide com o seguinte, com sua produção, tanto o que produzem como o modo como produzem. Então, aqui a gente vai encontrar o conceito inicial de educação, tá? Então, o que produz está relacionado ao trabalho, e o como produz está relacionado à educação, tá? Então, assim, a gente é ensinado não num processo formal de educação ainda, ele não está falando disso ainda, né? Mas a gente é ensinado no dia a dia, no jeito de fazer as coisas. Então, assim, na vivência familiar, na nossa vivência diária, cotidiana, a gente vai aprendendo a se produzir, né? Vamos pensar produzir aqui no sentido até no sentido feminino, às vezes, da palavra aí que a gente usa muito, né? A mulher vai se maquiar, ela vai se produzir. Então, ela vai
se tornar apresentável a um público, externamente, vamos pensar assim, a partir de um trabalho, de um processo. Como é que isso é feito? Isso é feito no dia a dia. Então, esse processo, que é cultural, faz parte de um grupo, de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, ele então passa a ser um processo de educação, de aprendizagem, tá? Vocês viram lá naquele filme com o André, né? Que as diferentes culturas produzem trabalhos ou produzem conhecimentos de acordo com os hábitos próprios de cada grupo. Diga, Marcela. Professor, lá no texto até fala que o homem aprende a produzir essa essência dele produzindo, então ele aprende fazendo. Só que não vamos pensar na essência lá naquele sentido ontológico, não. Vamos pensar nessa essência no sentido mais ôntico. Então, na verdade, nós somos frutos de uma cultura, de uma sociedade, de um meio ambiente no qual a gente foi criado e a gente, de certa forma, reflete essa cultura, tá? Sim, Então, professor, nós é não... diferente, né? Assim, o que eu aprendi é diferente do que, sei lá, o que a Vitória aprendeu durante, né, durante o nosso crescimento, enfim. Isso, mas também tem uma diferença ôntica e ontológica aí. Vamos pensar assim. Se a gente pensar no sentido mais ôntico, então, cada família nossa, de cada um de nós aqui, tem uns hábitos e um jeito de ser. Então, a gente aprende naquela cultura ali, bem, bem singular, bem própria daquele grupo. Mas, quando a gente amplia esse leque, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui para a gente tentar entender isso. Eu não queria ampliar muito, mas vamos ampliar por região. Então, por exemplo, vamos pegar fala, tá? A gente tem um jeito de falar, um sotaque, uma maneira de se expressar que tem muito a ver com a cultura local, da onde a gente aprendeu a falar, aprendeu a se relacionar e tal, não sei o quê. Então, vamos pensar assim, a gente fala assim, tá, o Nordeste e o Sudeste, tá? Então, os nordestinos, de certa forma, têm um sotaque, uma maneira de falar muito próxima, mas entre eles ali, por exemplo, se eu pego alguém da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco, eles percebem diferenças distintas entre eles, certo? Então, assim, eu, que não sou do Nordeste, tenho uma visão geral, ontológica, tá? E acho que todo nordestino fala igual. Eles, que são daquela região, que conseguem distinguir diferenças específicas, eles vão saber quem é da Paraíba, quem é do Maranhão, quem é da Bahia e o sotaque específico de cada um. Então, aí já está. Saiu de um ôntico muito grande, já chegou num ôntico menor, que é a região, e aí se vai para cada família, para cada local, para cada região de cada um desses estados, também vai ter diferenças. Então, vai diminuindo essas diferenças. Então, é essa ideia aí que a gente tem que levar em consideração. O processo de aprendizagem, ele está muito relacionado ao contexto social, ao contexto em que eu estou inserido enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto alguém que é fruto das relações sociais nas quais eu estou envolvido. E são essas relações que vão me fazer que vão constituir isso que eu chamo de meu ser, certo? Então, essa coisa ontológica que eu chamo Professor, de ser, diga, Marcelo. Então isso da educação é meio que se dá de acordo com as circunstâncias, né? Isso, essa educação informal que nós estamos falando, sim. Então, existe vamos pensar assim, um elemento comum e existe um elemento muito específico. Vamos pensar, existe um elemento comum do ser humano
Todo ser humano precisa transformar a natureza e precisa de elementos de aprender a sobreviver, e existe um elemento específico. Então, como é sobreviver num lugar isolado, sem ter as condições que a gente tem de uma cidade com outras condições? Então, assim, essas condições, elas vão também nos adaptando a características específicas. Vou tentar dar exemplos. Nós fomos criados na cidade, com alguns luxos, vamos pensar assim, com energia elétrica, com água encanada, com esgoto. Então, nós temos a nossa aprendizagem, ela foi constituída de uma forma muito diferente de uma pessoa que foi criada isoladamente numa roça e não tem água encanada, não tem esgoto, não tem energia elétrica. Nós aprendemos e eles também aprenderam. Os dois aprenderam. Só que o jeito que a gente lida com essa aprendizagem não é o mesmo jeito que eles lidam com a aprendizagem lá. E aí, se a gente for comparar, então quem é mais inteligente, nós ou eles? Não existe essa comparação, tá? Por quê? Porque se coloca a gente naquelas condições, a gente vai ter muita dificuldade. Se colocar eles nessas condições, eles vão ter muita dificuldade de adaptação também. Diga, Marcela. Professor, dá até pra gente fazer uma referência com aquele documentário que o André passou pra gente, né, dos bebês, que mostra a realidade de várias crianças diferentes. E, assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei bem estranho alguns costumes de alguns lugares. Mas depois, com as discussões, a gente foi vendo que é exatamente isso. Não é como se existisse um certo e um errado. Foi a forma que eles aprenderam. Então, realmente, se fosse, tipo, trocar a realidade, a gente ia ter muita dificuldade em entender as coisas que eles fazem e eles também. Exatamente. É exatamente esse o foco da coisa. Então, assim, o processo educativo, ele está relacionado com o contexto social, histórico, social, cultural, no qual cada um de nós está inserido, tá? Então, tudo isso interfere no nosso modo de aprender. E é uma coisa que precisa ficar bem claro na cabeça da gente. Isso não tem a ver com grau, com nível de inteligência. Isso tem a ver com contexto histórico, social, cultural, político. É isso que o Saviano está trazendo para a gente. Tá? E o que é mais importante? O que então distingue a gente dos outros animais ou aproxima dos outros animais? É exatamente essa capacidade de aprender. Então, quando a gente se disponibiliza, vamos pensar assim, ao processo de aprendizagem, toda essa nossa formação histórico-cultural, ela está trazendo com a gente elementos para a gente ter maior facilidade ou maior dificuldade no processo de aprendizagem. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa estar bem clara na cabeça da gente, bem clara na cabeça de qualquer um que queira ou se proponha fazer uma licenciatura, uma formação de professor. Por quê? Porque o processo educativo ele está inserido dentro de um contexto. Então, se eu, enquanto professor, não identifico qual é o contexto do meu aluno, qual é o contexto que o meu aluno está envolvido, automaticamente eu não consigo aproximar esse meu aluno da realidade em que ele está inserido, tá? E eu não consigo também apresentar um conhecimento novo. Por quê? Aquilo que a Marcela colocou aí, né, do documentário dos bebês lá. Eu aprendo as coisas como se do jeito que eu aprendo fosse certo e do jeito que o outro aprende é errado. A gente tem uma certa mania de achar ou de pensar, ou de alguém diz para a gente também que o jeito que a gente aprende é o jeito certo.
e o jeito que o outro faz não é certo, né? O jeito que eu falo é o jeito certo, o jeito que o outro fala não é o certo. Diga, Adriele. O André até passou um texto referente a isso, que aí entra o conceito do etnocentrismo, né? Da gente julgar muito a cultura do outro com base na nossa. Exatamente. É essa a ideia aí mesmo. Então, a gente precisa sempre estar atento à cultura do outro para a gente conseguir se aproximar. Se a gente não se aproxima dessa cultura do outro, se a gente não entende, se a gente não leva em consideração essa cultura do outro, automaticamente o processo de ensino fica travado, né? Automaticamente o processo de ensino não acontece. Por que ele não acontece? Porque a primeira coisa que a gente tem é a resistência ao novo, a resistência àquilo que não é comum a gente. Então, se eu apresento algo totalmente novo, sem fazer nenhuma relação com aquilo que você já trouxe, automaticamente você já rejeita. E aí o processo educativo não acontece. Tá? Beleza, gente, até aqui? Muita gente em silêncio, muita gente quietinha. Eu não gosto disso, não. Eu toco a aula, vou falando, mas se vocês não falarem, se vocês não me interromperem, se vocês me perguntarem, fica uma aula maçante, fica uma aula chata, e aí a gente acaba fazendo aqui aula expositiva, que não é o objetivo, que não é o nosso propósito. Mas, vamos lá. Estou esperando vocês se manifestarem. Continuando lá no texto, então, na página ainda 154, na segunda coluna, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está assim, ó. Diríamos, pois, que o ponto de partida, a relação entre trabalho e educação, é uma relação de identidade. O que ele quer dizer com isso, gente? É uma relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir a sua existência no próprio ato de produzi-la. O que quer dizer aqui, isso aqui? Quem saberia me explicar? A relação de identidade entre trabalho e educação. E o que quer dizer aqui essa frase aqui? Ó? Os homens aprendiam a produzir a sua existência no próprio ato de produzi-la. Seria por meio da identificação? Como assim, Vitória? Explica um pouco melhor isso. Tipo, ele vai trabalhar com aquilo que ele mais se identifica, com aquilo que ele consegue se apropriar. Não, não é bem isso, não. Vamos lá, Tainara. Seria tipo educação. Conforme o que ele aprendeu, ele vai trabalhar com aquilo que ele aprendeu. E dessa forma seria a identidade, entre aspas, deste ser. Por exemplo, se um homem, desde pequeno, começa, tipo, ver o exemplo da família, mexer com material de construção. Com o passar do tempo, ele meio que vai aprender, entre aspas, a construir uma casa. E aí, desse modo, a identidade dele cultural, não cultural, a identidade dele em relação ao trabalho e educação seria o que ele aprendeu desde pequeno, que seria construir. Eu acho. Isso. Está mais próximo disso que você falou do que o que a Vitória falou. É nesse sentido, assim. Vamos pegar um exemplo bem comum na nossa sociedade. Quando você conhece uma pessoa, no caso de vocês, uma pessoa mais velha, qual uma das primeiras perguntas que a gente faz para a pessoa? Depois de perguntar o nome, onde ela mora e tal, o que a gente pergunta? O que você faz? Isso, exatamente. O que você faz? Ah, eu sou professor. Olha a resposta dessa pergunta. Eu sou professor. Olha, o sou quer dizer ser, né? Do verbo ser.
Então, o que me identifica culturalmente, socialmente, o que me afirma socialmente? Qual é a minha identidade social? É a minha profissão. Fala, Davi. Então seria algo como abstrair você de algo que você faz? Eu não entendi o abstrair. O que você quer dizer? Você se imagina em algo que Esse você abstrair? faz. Você é aquilo que você faz. Isso, é exatamente isso que você falou. Você é aquilo que você faz. Então, vocês, por exemplo, quando alguém pergunta assim, o que é que você faz? Ah, eu sou estudante. Então, isso te identifica enquanto pessoa, entendeu? Então, a sua atividade passa a ser a sua identidade. Isso é muito forte na nossa sociedade capitalista, então isso é muito forte mesmo. Diga, Vitória. Mesmo que ele seja temporário? Sim, o cara fala, eu sou estagiário. Estágio é um processo temporário, mas ele é estagiário. Eu sou, entendeu? Então, esse processo, o processo de estudante também, eu sou estudante, você não vai ser eternamente estudante. Então, vai chegar um determinado momento que você vai, não é assumir uma outra identidade, você vai ganhar uma outra identidade que está relacionada com o seu processo de produção. Então, eu sou estudante. Você está estudando o quê? Ah, estou estudando química. Ah, legal, você vai ser químico? Não, você é professor de química. Ah, legal. Então, isso vai desenhando a sua identidade. Na sociedade capitalista, que é a sociedade que a gente vive, o que vai dar esse formato da identidade é exatamente aquilo que vai dar o seu processo de sustentação financeira, tá? Então, você é aquilo que você produz. Ou seja, você é aquilo que você faz enquanto atividade profissional, aquilo que lhe dá um sustento financeiro. E isso é uma coisa muito forte, assim, eu vou falar, muitos de vocês com certeza não vão concordar, alguns até vão, mas, por exemplo, enquanto vocês não têm uma independência financeira, vocês acabam não tendo uma identidade do ponto de vista social, tá? Então, você é dependente financeiro do seu pai, da sua mãe, de alguém, da sua família e tal, não sei o quê, automaticamente você não tem uma identidade profissional e automaticamente você não tem uma identidade social. Você se relaciona com várias pessoas, você está no mundo e está, de certa forma, produzindo algo, o estudo é um tipo de produto, né? Mas enquanto você não adquire a sua independência financeira, para a sociedade capitalista, você não é ninguém. Você é desconsiderado do ponto de vista porque você não tem uma produção que lhe dá renda, que lhe dá dinheiro. Automaticamente, isso te desconsidera no mundo capitalista. E aí, sempre que você, capitalistamente falando, né, for identificada, por exemplo, vamos pensar, eu quero fazer uma conta no banco. Aí o banco vai perguntar assim, qual é a sua renda? Eu não tenho renda. Automaticamente, você não pode fazer uma conta. Ou você vai fazer uma conta só para receber dinheiro, porque aí também alguém vai te sustentar de alguma forma, alguém vai te manter, e isso vai te dar identidade enquanto você estiver nessa dependência desse outro alguém que capitalisticamente, né, que na forma do entendimento do mundo capitalista, dá condições de vida para alguém, tá? Então, esse é o processo que está aí. Então, quando o autor fala aqui no texto, que o homem, ao produzir a sua existência, ele se autoproduz, quer dizer o quê? Que o ser humano é fruto de uma cultura que está envolvida nessa transformação da natureza, ou seja, de uma cultura que está envolvida no trabalho. Então, essa ideia de trabalho enquanto transformação da natureza é uma ideia que nos
identifica enquanto ser humano. Vamos dar um exemplo mais raiz ainda. O homem aprendeu a produzir tecido, né, roupa. Então, o ser humano foi se adaptando ao uso da roupa de uma tal forma que nós, seres humanos aí, adaptados a essa realidade, não conseguimos viver sem roupa. Um índio que não tem todo esse vínculo material da produção do tecido, como a gente tem, ele vive lá no mato e com as condições naturais muito mais frias do que aqui, e a gente aqui com qualquer friozinho tem que botar 2, 3 blusas, casaco e tal, não sei o quê. Então, conforme o ser humano vai produzindo as coisas, vai criando as coisas, ele também vai criando dependência dessas coisas. É o que eu usei o exemplo da energia elétrica, da água encanada e tal. Então, nós somos dependentes disso e não conseguimos nos imaginar vivendo sem. Diga, Vitória. A gente poderia também relacionar com a adaptação, porque, por exemplo, o índio, ele está adaptado a ficar no meio desse frio. E a gente já não tem tanta adaptação assim para ficar sem abuso de frio, por exemplo. Então, mas isso que você está chamando de adaptação, o Saviani chama de trabalho. Então, quem dá essas condições de adaptação é o trabalho. Então, por que a gente não consegue mais se adaptar? Porque a gente passou por um processo de produção por meio do trabalho humano, que produziu as roupas que a gente veste, e automaticamente a gente não consegue viver sem elas, tá? O índio não passou por esse processo de produção, então, mas ele vive em outras condições que nós não conseguimos viver. E se a gente for lá, a gente até vai conseguir, mas vai precisar de um processo de adaptação para a gente conseguir viver naquela situação. Por quê? Porque os nossos hábitos eles foram criados a partir da produção trabalhista da cultura na qual a gente nasceu, na qual a gente vive. Tá? Então, é essa ideia aí. E aí, é nessa ideia que entra a questão da educação. Nessa ideia que entra a concepção de educação. Então, nós fomos educados, criados, vamos tratar essa palavra como sinônimo, né? A nossa criação, a nossa educação, ela foi dentro de um processo de produção que a gente aprendeu a falar, a comer, a se vestir, a andar, a se comportar. Então, esse nosso ser individual aí de cada um de nós, ele é um ser produzido nesse processo de produção que a nossa cultura reflete, que a nossa cultura traz. Então, cada um de nós é fruto desse processo de produção que começa onde? Na nossa casa, na nossa família, e vai se ampliando, ele vai crescendo. Então, assim, vamos pensar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, tá? Isso vai se ampliando. Só para voltar naquele exemplo que eu dei lá. Eu penso nordestino como uma coisa só. Quem é lá do Nordeste sabe distinguir quem é do Maranhão, quem é do Ceará, quem é de Alagoas, quem é do Pernambuco, e consegue ver coisas bem diferentes de um lugar para o outro, certo? Mas se eu e um nordestino nos encontrarmos em outro país, a gente vai se identificar como brasileiro. E vai falar, que legal, somos brasileiros, nós temos os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Em termos de país, nós temos os mesmos hábitos e costumes. Em termos de região, isso já vai mudando. Em termos de cidade, isso já vai mudando. Em termos de família ou cultura, isso já vai mudando. Tá? Então, quando eu penso assim, brasileiro, estou pensando ontologicamente. Quando eu penso região, estou pensando ontologicamente. Quando eu penso cidade, estou pensando ontologicamente.
Quando eu penso família, ainda eu estou pensando ontologicamente. Quando eu penso éder, aí eu estou pensando onticamente. Eu, éder, sou fruto de tudo isso aqui. Que é diferente da minha família, porque eu tive lá toda uma vivência com a minha familiar, mas eu tive outras vivências que foram exclusivamente minhas e não foram familiares. Então, isso me identifica como um ser único, tá? E aí eu não estou numa visão ontológica, eu estou numa visão ôntica, eu estou numa visão individual, da minha concepção de mundo a partir, mas eu não deixo de trazer comigo toda essa vivência cultural, toda essa vivência histórica, toda essa vivência social que me fez do jeito que eu sou. Então, tudo isso interfere. Então, se a gente for pensar numa palavra lá do texto, o que me produziu? O que me produziu foram as condições de produção que eu vivenciei. Então, cultura lá do meu pai e da minha mãe, a cidade que eu morei, da onde que eu vivi, as relações que eu estabeleci, o que eu fui mexendo e transformando nesse processo de vida todo aí que eu tive, até chegar nisso que eu sou. E isso que eu sou também não é um ser acabado. Todo ser humano, nessa concepção do Saviani, é um ser em movimento, é um ser em transformação. Então, assim, eu a cada dia aprendo, e nesse processo de aprendizagem, eu produzo e estou me produzindo, estou me transformando, estou vivenciando outras relações. Tá? Ok? Alguma observação? Tá claro isso para vocês? Depois eu quero ver isso lá no texto de vocês, hein? Tá, parará, que me interessa. Beleza, agora vamos para a segunda parte do texto ali, onde ele começa a trabalhar a diferença entre a separação entre trabalho e educação. Então, o que a gente percebe aí? Nesse primeiro momento, todo o processo humano, ele é um processo de trabalho, transformação da natureza, pensando isso aí, e de educação. Por quê? Eu vivenciando na minha cultura, na minha família lá, com os meus amigos e tal, com meus pais, eu aprendo e automaticamente eu reproduzo aquela aprendizagem de alguma forma, tá? Aí, se a gente vai na página 155, primeira coluna, segunda coluna. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo, passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação. Uma para a classe proprietária, identificada como educação dos homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como educação dos escravos e serviçais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aqui dessa divisão. Como é que vocês identificam essa divisão aqui de trabalho? Vamos, gente. Pode-se dizer que é a classe dos empregados e dos empregadores, porque, pela forma como ele coloca, vai existir uma pessoa que vai trabalhar na parte que manda e a outra na parte que obedece. Tá, mas e qual seria a distinção desses dois trabalhos aí? Fala, Adriele. No texto ele aborda, né, que desde a educação já tem as duas divisões.
a classe dominada, ela tem uma educação voltada para o trabalho, enquanto a classe dominante, a educação deles é voltada já para essa parte de fazer esse gerenciamento, no caso, de comandar somente, eles não são educados para exercer. Aí tanto que ele cita, né, que se o homem ele é tudo que ele produz, como é que um dono que não produz, não exerce o trabalho, é dono de algo? Legal. Tainara, estava com uma levantada? Não, mas era a mesma linha de pensamento da Adriele. Então, mas aí tem duas palavrinhas que precisam ficar bem claras para a gente. Eu queria que vocês explicassem para mim qual a diferença de trabalho manual e trabalho intelectual. Não Diga, sei Tainara. se Aqui, nos dias atuais, o trabalho intelectual seria exercido por aquele que tem uma formação. E o manual seria aqueles que tá ali, tipo, diariamente. Manual, exemplo, um motorista de ônibus. Manual. Enquanto o intelectual seria o dono da empresa de ônibus. Seria isso? Diga, Davi. eu creio que ele se refere primeiro ao pensamento grego disso, que seria os escravos fariam um trabalho manual, como a plantação, as construções, enquanto, por exemplo, na cidade de Atenas, os homens atenienses faziam o trabalho político, de cuidar da cidade. Beleza, é isso mesmo. Dória. Eu acho que também pode relacionar com a questão que ele fala da liberdade, né? Porque o homem manual, ele não tem tanta liberdade quanto o homem intelectual tem. E aí já entra também uma questão de dominação aí nisso, né? Diga, Gabriel. A diferença seria que entre o trabalho manual e o intelectual seria a ferramenta que está sendo utilizada. Tipo, no manual você tem que usar seu corpo ou as suas habilidades manuais para produzir o trabalho, enquanto no intelectual você não necessariamente vai precisar disso, e sim de um conhecimento mais teórico sobre aquilo, como se fosse um político. Você sabe a relação entre as pessoas e como manipular isso, enquanto um carpinteiro ele sabe trabalhar com a madeira. Seria mais ou menos isso? Sim, seria. Então, assim, o que ele aborda aí é, inicialmente, antes de existir uma divisão de classes, todo o trabalho estava relacionado ao processo educativo, e aí todos tinham funções paralelas. Então, a gente pode pensar assim, nas sociedades primitivas, onde não há domínio de uma classe sobre outra, não há divisão de trabalho. Aonde vai começar a aparecer a divisão de trabalho? Ela vai começar a aparecer exatamente na relação de dominação do homem de uma classe pela outra. Então, quando começam a existir classes sociais diferentes, aí escravos e libertos, então automaticamente começa a aparecer a divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho está associada à divisão de classes sociais. E isso também vai estar associado à valorização do trabalho. Então, a valorização do trabalho, ela está associada à valorização das classes sociais que exercem esse trabalho. Então, se o trabalho escravo, ele é um trabalho executado por uma classe social que não tem valor do ponto de vista social, automaticamente esse trabalho também é desvalorizado, tá? Então, na nossa cultura brasileira aqui, o trabalho manual é muito desvalorizado, o trabalho técnico é muito desvalorizado. O que é valorizado? É o trabalho intelectual, é o trabalho daquela classe que vai, de certa forma, alguém falou aí, gerenciar, que vai comandar, que vai ser a classe mais elevada do ponto de vista social. Então, isso tem a ver com a formação da nossa cultura, tem a ver com a formação da valorização que a gente dá para o trabalho e assim por diante. Em outras culturas, não é assim que acontece, tá?
mas a gente é fruto de uma história, de uma maneira de enxergar o mundo, de uma maneira de, de, de se relacionar com essas condições de trabalho. Então, é muito comum, na nossa cultura, a gente valorizar mais quem exerce um trabalho intelectual do que quem exerce um trabalho manual. Vamos pegar, agora que a gente está em época de pandemia aí, que esse negócio está muito efetivo, quem é valorizado no hospital? O médico ou o técnico de enfermagem? O médico. Quem faz o trabalho pesado? O técnico de enfermagem, né? Então, quem vai lá limpar o doente quando ele fez as suas necessidades fisiológicas, quem vai dar banho no doente, quem vai carregar o doente numa maca daqui para ali e tal, não sei o quê. Quem vai fazer esse trabalho manual, e de uma forma até pejorativa, quem vai fazer esse trabalho sujo? É o técnico, é aquele que tem uma formação menor, né, ou que não tem nenhuma formação. E o médico? O que o médico vai fazer? O médico vai fazer um trabalho intelectual, ele vai pensar sobre a doença, ele vai agir, de certa forma, num campo onde poucas vezes ele vai sujar as mãos, poucas vezes ele vai fazer um trabalho manual ali do dia a dia. Então, ele vai fazer uma cirurgia? Vai, mas quem é que vai costurar o paciente lá? É um auxiliar, e não o médico, o bambambam que fez a cirurgia, entendeu? Então, na nossa cultura, isso é muito forte, né? Isso é muito valorizado do ponto de vista financeiro. Então, assim, o outro pode trabalhar muito mais, mas o trabalho intelectual acaba tendo um valor financeiro maior do que o trabalho que não é intelectual. Isso tem a ver com o processo de cultura, com o processo que a gente vivencia aí no nosso dia a dia. Voltando lá para o texto, então, primeira coisa que a gente tem que entender aí, a divisão do trabalho, ela está associada com a divisão das classes sociais. E aí, a valorização do trabalho está associada com a valorização das classes sociais, certo? Vamos para a página 156. Aí tem lá... deixa eu achar aqui. Ele começa a citar um dos autores que ele mais cita aqui é esse Manacorda, né? O Manacorda é um autor também de fundamentação marxista e que vai dar uma visão assim bem clara sobre essa questão da divisão do trabalho. Lá na segunda coluna tem uma citação do Manacorda que vai dizer o seguinte, ó, a separação entre a instituição e trabalho, a discriminação entre, instrução e trabalho, a discriminação entre instrução para os poucos e o aprendizado do trabalho para os muitos, e a definição da instrução institucionalizada como instituto oratória é como formação do governante para a arte da palavra entendida como arte de governar. Alguém falou aí, né? O trabalho intelectual está direcionado à gestão, né? Ao governar. E o trabalho manual está direcionado à maior parte da população. Continuando lá, depois do que está entre parênteses, trata-se também da exclusão dessa arte de todo indivíduo das classes dominadas, considerando-se um charlatão, demagogo, um medute, a consciência da separação entre as duas formações do homem tem a sua expressão literária nas chamadas sátiras dos ofícios. Logo, esses processos de enculturação se transforma numa instrução que cada vez mais define o seu lugar como uma escola, destinada à transmissão de uma cultura livresca codificada numa áspera e sádica relação pedagógica.
O que dá para a gente entender disso aí, gente? O que vocês entenderam dessa citação aí do Manacorda que o Saviani faz? Vamos, que a gente está caminhando para o final. Preciso ouvir mais gente aqui. Tem gente que não falou nada até agora e fica difícil de avaliar vocês desse jeito. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vocês estão aí? Professor, você pode só voltar no raciocínio que eu me perdi um pouco. O Manacorda, ele faz uma alusão aí à questão do trabalho intelectual e do trabalho manual. E ele vai dizer que esse trabalho intelectual é que vai dar origem ao que a gente chama hoje de escola. E que o trabalho manual, ele não vai entrar nessa concepção de escola, ele vai entrar só depois, lá para frente, ele não fala isso ainda, mas para frente ele vai dizer que o trabalho manual só vai entrar nessa concepção de escola na sociedade moderna. Quando a sociedade moderna se organizar, é que ela vai precisar, de certa forma, da escola. Mas, inicialmente, a escola ela foi criada para formar os intelectuais, ou seja, ela foi criada para uma classe social privilegiada e não é para todo mundo. Então, eu queria que vocês dissessem para mim o que vocês entenderam dessa ideia que ele coloca aí, da relação da escola com o intelectual. Na escola, a gente não tem muito contato com esse trabalho manual, né? Mas no intelectual. Eu acredito que o manual a gente exerce depois que a gente passa pelo processo intelectual. E muitas vezes as pessoas nem passam por esse processo manual, né? Elas ficam só no intelectual, de só estar ali observando e trabalhando com a parte da inteligência. Legal. Quem mais, gente? Vamos pensar assim, no processo educativo de vocês, de escola. Qual a experiência que vocês tiveram de trabalho manual? Horta. Eu plantei uma alface. Ó. Plantou uma alface, Davi? O que mais? Na aula de artes também, que a gente faz pintura, a gente faz tipo quadro. Uhum. Às vezes, né? Porque muitas vezes também só fica estudando intelectualmente a história da arte e tal, não sei o que, e não faz, não pega a mão na massa, né? Mas no fundamental, Então, né? Exato. Então, é exatamente essa crítica que ele está fazendo aí, que a gente tem esse ranço até hoje, né? A nossa escola, ela foi uma escola que foi criada a partir dessa ideia elitizada, que era para poucos, né? De uma concepção muito mais teórica do que prática. Uma concepção muito mais intelectual do que manual, tá? Então, a escola, na concepção que a gente tem hoje, ela vem de uma tradição intelectualizada, ela foi criada por um grupo de intelectuais, tá? Para manter o status de uma sociedade dividida em classes, e aí ela é uma escola para poucos, ela não é uma escola para todos. Essa é a ideia de onde nasceu a concepção de escola. Então, assim, onde que se separou a escola e o trabalho? Se separou na criação das classes sociais. Ok? A escola não. A aprendizagem e o trabalho. Se separa quando existe uma separação de classes sociais.
onde foi criada a escola. A escola foi criada para uma classe social, tá? Dentro de uma concepção, de uma formação intelectual. Então, a escola, nos seus primórdios, lá, quando ela inicia, ela não é uma escola para todos, ela não é uma escola para formar trabalhador, ela é uma escola para formar intelectuais, ela é uma escola para formar uma classe social dominante, tá? Então, essa é a primeira concepção de escola que a gente tem a partir de uma sociedade organizada na qual a gente vive. Então, esse é o ponto, eu acho que é o ponto crucial para ficar para a gente até aqui nessa parte do texto, né? Para a gente entender que trabalho e educação nasceram juntos. Aonde que eles se dividem? Eles se dividem exatamente na divisão das classes sociais. E aí, a educação fica para uma classe social e o trabalho fica para outra classe social. E a partir dessa concepção é criada a escola. Então, a escola é criada para os filhos da parte menor dessas classes sociais, que seriam os intelectuais, os filhos dos dominantes, tá? E o trabalho, ele passa a ficar para uma classe menos valorizada e automaticamente menos privilegiada, tá? E aí, quem nasce nessa classe, automaticamente está predeterminado a não ter acesso ao conhecimento intelectualizado. Quem nasce na classe intelectualizada está automaticamente predestinado a ter acesso ao conhecimento intelectual e não ter acesso ao trabalho. Então, essa separação de trabalho e educação, ela acontece, esse processo de separação das classes sociais. Claro isso, gente? Isso tem que ficar muito claro, porque esse é o pontapé inicial aqui da nossa fala daqui para frente. Se a gente não entender isso, essa divisão, a gente não vai entender os próximos textos que a gente vai estudar, tá? Fica bem claro isso. Ok? Entendido? Dúvidas? Bom, os pontos que eu queria ressaltar são esses aqui que eu ressaltei, né? Na semana que vem a gente vai ter outro encontro síncrono para a gente discutir o restante do texto, e aí na semana que vem você também tem que me entregar o resumo. Vocês fizeram do texto todo, o resumo é do texto todo, tá? Então, o resumo pode ser entregue lá no Nossa, deu branco aqui agora. Gente. NIAD. Muda. No NEAD, obrigado. Então, faz o resumo lá no Word, anexa lá em PDF ou no Word mesmo, tudo bem, tranquilo. Até semana que vem, até segunda-feira da semana que vem. E na segunda-feira da semana que vem a gente volta a discutir o restante do texto aqui, mas eu preciso da colaboração de vocês aqui para discutir. Hoje quem falou comigo foi Marcela, Tainara, Davi algumas vezes, Vitória, Adriele poucas vezes e Gabriel uma vez. Então, assim, nós estamos aqui em muito mais pessoas, em 16 pessoas. Então, eu preciso da participação de vocês. Estou sem microfone. Participa aqui no chat, tá? Minha internet está ruim. Um dia ou outro, tudo bem, mas todos os dias, aí não dá. Senão eu fico dando aula expositiva aqui, isso não é legal. Isso é muito ruim, tá bom? Então, eu preciso que vocês leiam o texto, que vocês tragam dúvida, não precisa trazer tudo entendido. O senhor não entendi essa frase aqui, ó. O que quer dizer isso aqui? Legal, vamos discutir, vamos entender a frase que está lá. Na página tal, é uma frase que está aqui, ó, uma fala que está aqui do autor, está citando assim, assim, eu não entendi. Vamos entender. Esse é o objetivo do encontro síncrono, tá bom, gente? A gente não perder o foco aqui, senão a gente vai ficar
muito nesse processo de aula expositiva e isso é muito ruim. Bom, fazer a chamada aqui agora. Adriele está aí, Davi está aí, Emily, ok. Não, Emanuele, ok. Emily, ok. Emanuele Rosa, ok. Gabriel, Gabriela, Guida, e Igor. Igor foi o primeiro que entrou, não falou nada até agora, né, Igor? Caroline, Marcela, Pedro, Ricardo, Tainara e Vitória. Ok, então, gente. Alguma Professor, dúvida? Alguma pergunta, diga, Marcela? sobre o resumo, tem mínimo e máximo de página? Não. Tá bom, Eu obrigada. acho que o resumo, ele não pode passar de 4 páginas, não.